Sim, sim. Sim. Aqui o Google travou, agora vai. Pronto, vocês estão vendo a tela? Sim, perfeito. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bem-vindos ao Clube do Fim do Mundo. Espero que a gente sobreviva a essa experiência. Fiz um PowerPointzinho primeiro porque eu sou nerd, então eu tenho que mostrar um pouco meus pensamentos de jeitos gráficos, escritos e tudo mais. Mas qual é a ideia desse primeiro encontro? Mesmo quem não tenha lido nada, exatamente a ideia é, já que eu sou o dono da pauta desse primeiro livro do clube, né, eu que sou o dono do livro, então eu pensei em trazer alguns conceitos que vocês vão encontrar ao longo da leitura, mas sem spoiler, isso aqui vai ser só uma idealização. Eu peguei algumas inspirações, eu comentei um pouco no vídeo do YouTube que eu mandei no grupo, para ver mais ou menos para onde eu fui caminhando na escrita. Tem muita coisa que eu não vou contar nesse encontro, porque vai ser legal ser discutido ao longo dos capítulos, ao longo das metas, mas vai ser a ideia aqui realmente, à medida que você for lendo, você fala, ele falou disso aqui, não consigo enxergar isso aqui, que de repente a gente consegue ter um pouco mais de profundidade na experiência. Eu gosto muito de ouvir os escritores falando do livro deles, então, nessa ego trip aqui, eu vou tentar fazer o mesmo com vocês. Esse passe aqui, passou. Tem esses tópicos esquizofrênicos aqui que eu vou seguir. Vou falar um pouco do clube. Quero falar sobre a capa, como é que foi o processo da capa e a sinopse. Falar de duas linhas filosóficas aqui que eu trato mais no livro. Vou falar de um sonho. Vou falar do Argos Panoptes, que é um mito grego. Falar do panóptico, que é um conceito que, uma das coisas que me impulsionou na escrita desse livro, do conceito da Aminatio Memoriae, não sei se vocês conhecem, mas é um conceito que, quando eu soube, eu achei muito legal, com o paradoxo que ele é, e um pouco da dinâmica da nossa leitura aqui. Primeiro guia do clube. Bem, a rotina de leitura, né? O que eu acho legal? A ideia do clube de leitura é a gente ter o hábito da leitura e depois poder discutir profundamente, né? Da ideia, reclamar, né, xingar, poder aprofundar, às vezes trazer uma interpretação que outra pessoa não tem, mas mantendo o hábito de leitura. Eu acho que legal de compartilhar a experiência. Eu gosto dessa bandeira que ninguém escreve e ninguém lê sozinho no mundo. Então, eu acho interessante a gente poder compartilhar a experiência e discutir. É sempre muito legal quando você encontra alguém e fala, eu li o livro tal, nossa, eu também, e aí a conversa vai longe. Então, eu acho legal trazer essa experiência aqui para o nosso clubinho. Para mim, a escrita foi assim, eu tinha dado uma desanimada e encontrei uma comunidade. O Daniel, que está presente aqui, ele é um representante aqui dessa... Tem uma pessoa aqui entrando. Olá, Carol, bem-vinda. É um representante disso. Ver se consigo passar o slide aqui. Então, vocês continuam vendo a tela? Sim. Tá. Então, eu acho legal compartilhar essa experiência. Acho que essa experiência de você encontrar alguém que já leu o livro, já leu o mesmo livro que você, e você por conversar e reclamar do personagem, e falar das emoções, é legal. Então, por que não fazer um clube? Além disso, é uma promessa, né? É uma promessa de pré-venda que eu estava devendo. Já estou indo para a próxima pré-venda em julho e ainda não tinha cumprido. Mas eu acho que esse aqui, além do lançamento do livro, é o evento mais legal do ano para mim. Respeito à privacidade. A maioria das pessoas que estão no grupo lá eu conheço, então eu sei que são pessoas que respeitam, vão respeitar a privacidade da pessoa, só porque está no grupo não quer dizer que é íntimo. Então, é importante elencar isso aqui, né, apontar esse ponto, mas pelo que eu conheço, as pessoas que estão ali, a gente vai ter esse problema. Evite spoiler. Eu, quando escrevi, eu pensei, em determinado momento, eu pensei nos capítulos terem fechamentos interessantes para puxar o próximo. Como a gente tem metas de leitura, a pessoa, de repente, vai se segurar até aquele ponto e aí vai ficar presa naquele gancho. E você comentar o futuro daquele gancho acaba estragando a surpresa. Então, não tem problema a gente, já entrando no quarto tópico aí, não tem problema a gente
engrenar nessa história e você ler até o final, de repente, antes do primeiro encontro, mas a gente vai se ater sempre às metas. Exceto se todo mundo estiver participando, falar, não, olha só, deixa eu até pegar aqui que eu estou com o livro marcado. Até 51, a primeira meta, né? Então, assim, olha, todo mundo fala assim, nossa, eu estou no 51, ainda tem muitos dias para o encontro, vamos tentar? Eu vou verificar isso lá no grupo. Minha intenção é que no sábado, que não tiver encontro, abrir um pouco para a gente conversar, se for o caso, se for interessante. E se todo mundo achar que dá para aumentar a meta, acelerar a leitura, a gente lê. Mas a ideia é realmente manter esses metas, porque eu acho que são 40, 50 páginas ali, sendo que finais e inícios de capítulos são meia página. Então, a gente tem um hábito mais saudável da leitura. Vai fazer durar bastante o clube, mas você vai poder até ler outras coisas em paralelo. E sorteio e brinde. O brinde, vocês conseguem ver aqui, é a agendinha da pré-venda. Eu, particularmente, gostei muito do resultado e ele vai junto dos 3 livros. Então, no final da primeira parte de cada parte do livro, a gente vai sortear um livro. A Jornada do Escritor, mesmo para quem não pretende escrever, eu acho que muda a experiência da leitura. Essa Essa forma que ele traz aqui é baseada na jornada do herói, que é a base da escrita ocidental há muitos anos. Isso aí é utilizado no cinema, isso é utilizado nos 3 atos que o cinema usa, isso é utilizado na jornada do escritor, que é essa adaptação do Christopher Vogler para a literatura no geral, principalmente literatura de entretenimento, que é o nosso caso aqui, eu dei esse etiqueta, mas eu estou trazendo. Então, assim, é um livro muito legal mesmo para quem não pretende escrever. Você vai começar a enxergar a literatura de um jeito. Metrópolis, que é o nosso próximo livro, porque é o nosso próximo livro do clube. É uma distopia também, então a gente ainda mantém nessa temática, mas também a gente consegue. Desculpa, a gente tem um livro que é escrito lá em 1920 e pouco, que se passa em 2026. Então a gente vai olhar essa visão dessa autora de como seria 2026, do jeito pessimista, como uma boa distopia, mas eu acho legal a gente conseguir olhar, fazer esse paralelo e ainda mantendo na temática de distopia. E o último, eu não consigo nem falar o nome do autor, mas é Qualityland. É um livro que marcou muito, que ainda se fala pouco. Tá tendo a etiqueta ali, ó, best-seller na Alemanha, em breve uma série na HBO, mas ó, nunca ouvi falar se vai ter série ou não. Mas é uma ficção científica, meio distopia, num mundo hipercapitalista, que as pessoas são classificadas por pontos e o algoritmo lá decide o que você vai comprar, completamente diferente da nossa realidade. E eu gostei muito da ideia desse livro, li, adorei, então vai ser o último sorteio, pode entrar um dia aqui na nossa agenda. Bem, eu vou começar aqui a nossa conceituaçãozinha sobre a capa e a sinopse, né? Essa imagem não ficou com muita qualidade, mas é o seguinte, a capa. A capa, para quem já começou a ler, não é exatamente como descrevo. Muito parecida com a forma que eu escrevo, mas ela ficou um pouco mais lúdica, um pouco mais épica, e eu achei maravilhoso. A Ju Calado que fez, a gente fez um briefing, eu mandei referências, cores e tal. Quando ela mandou esse rascunho, estava só no lápis esse desenho, e eu achei absurdamente fantástico, eu achei que traz um nível épico muito bacana, e aí eu me animei, gostei das cores, porque infelizmente o livro é um pouquinho pessimista, mas eu me empolguei, então eu gostei da capa, mas tem 2 detalhes aqui, né? 2 detalhes brilhantes. Ali embaixo tem 2 pessoas brilhando separadas pela multidão. Isso trata da história, trata um pouco da conversa que essa história vai ter. Eu não vou entrar agora no mérito, mas faz parte da conversa de um amor impossível. E eu resolvi pedir para ela para brilhar 2 pessoinhas distantes, se olhar bem de pertinho. Uma tem cabelão, outra não tem cabelão. Então, estou tentando trazer um pouco essa visão do que a história se trata, porque apesar de ser uma distopia, mistério, ficção científica e tal, também é uma história de amor, também é uma história sobre encontro. E a sinopse é o que está aqui na última capa do livro, né? Só para a gente dar uma aquecida. Se fosse possível, você apagaria os seus traumas? Em um futuro distópico enclausurado, restou a humanidade habitar Argos, uma cidade de abrigo subterrânea. Lá vive o conformado 1050 ou 1050, por vontade, Martin, um cidadão inferior, editor de memórias humanas, que sonha ir à superfície da Terra para ver as estrelas.
Ao se envolver com 5021 Augustine, a outra luzinha que está brilhando ali, ele se vê invadido por dilemas existenciais, enquanto é cada vez mais envolvido em uma trama revolucionária que revela os segredos do seu mundo opressor, intrinsecamente ligados ao próprio passado. À medida que a trama avança pelos desafios de Marte e seus aliados, somos levados a refletir sobre a nossa relação com o trabalho, com a sociedade e o real significado das nossas memórias. Diante de um mundo capaz de controlar até mesmo as nossas lembranças, seríamos capazes de viver uma vida significativa? Descubra junto aos cidadãos de armas. Por isso que as pessoas aqui são, eu chamo nas redes sociais cidadãos, porque eu gostei dessa temática, eu acho que a gente está vivendo uma distopia pré-apocalíptica aqui na nossa realidade, então já era algo que eu estava sentindo quando escrevi esse livro, comecei a escrever uns 3 anos e meio atrás. Bem, as duas linhazinhas, na verdade eu vou mostrar 3 linhas filosóficas aqui para que eu abordo ao longo da escrita, que me inspiraram na escrita. Eu não sou filósofo, eu não sou cientista, ninguém aqui precisa ser acadêmico no que a gente vai tratar, mas acho legal esse olhar, quando você estiver lendo, você enxergar o que está sendo discutido naquele momento. Então, existe ali uma corrente filosófica do século XIX e XX, que enfatiza liberdade individual, responsabilidade e subjetividade, propondo que a existência precede a essência. Isso significa que os seres humanos nascem sem um propósito pré-definido e criam o significado de suas vidas através de ações e escolhas. Aquela coisa do penso, logo existo, né? Os existencialistas falam existo, depois penso, porque é um momento também pessimista da realidade. Quem está na foto aí já começa a pegar um pouco as nuances do livro. É o Martin Heidegger, um dos mais proeminentes dessa linha filosófica, que inspirou o nome do protagonista. Esse filósofo, ele tem uma história bacana na filosofia, analisando o existencialismo, mas ele tem um pouco de sujeira no currículo dele, não vou entrar nesse mérito agora, mas até essa complexidade do filósofo principal, nos principais filósofos do existencialismo, faz parte também da composição do personagem. Existem outros filósofos importantes, como Kierkegaard, vocês vão encontrar um nome parecido também no livro, mas o produto final disso aí é essa ideia de discutir a nossa existência. A gente tem um propósito pré-definido, a gente é moldado pela realidade, como é que nós somos, como é que nossa existência faz? Ela é limitada pela existência possível, então é uma discussão bacana para ter ao longo da leitura. E o utilitarismo de Jeremy Bentham, Jeremy é o nome que vai aparecer também, é uma teoria ética e política baseada no princípio de que a melhor ação é aquela que maximiza o prazer e minimiza a dor. Meio hedonista essa ideia, buscando a maior felicidade para o maior número de pessoas. Baseia-se no consequencialismo, focando nos resultados das ações e no bem-estar coletivo. Essa coisa utilitária da sociedade que a gente vê desde sempre, mas de formas diferentes, também é discutida aqui. O cidadão é produto da sociedade, ele é parte da decisão da sociedade, ele é só uma ferramenta da sociedade. Os indivíduos entre si, eles são utilitários para o outro até certo ponto, ou tem algo além disso? Então, é uma discussão bacana para ter aqui. E não é uma linha filosófica, né? E não é uma prática também, né? A dialética de Sócrates é um método de investigação filosófica baseado no diálogo. Perguntas e respostas para refutar certezas superficiais e alcançar a verdade. Composta por ironia, né? Que é uma desconstrução do argumento da pessoa, e a maiêutica, que é o parto de ideias, né? Você vai empurrando o raciocínio, o questionamento para a pessoa até que ela tenha esse parto de ideias. Busca do conhecimento racional e autoconhecimento, o famoso "eu sei que nada sei", em vez de pôr dogmas. É importante a dialética de Sócrates. Em outro encontro, vou trazer essa ideia mais um pouco, né, porque existe uma lenda, uma das anedotas dessa dialética de Sócrates, que ele chega no escravo chamado Menon, que é um nome que vai aparecer também, para usar da dialética até ele alcançar o conhecimento. Então, era um escravo, um funcionário ali da Grécia, que ele consegue, através da dialética, expandir o conhecimento dele, trazer um conhecimento que, de acordo com a teoria deles, é um conhecimento que todo mundo tem acesso nesse éter, só basta você trabalhar o suficiente a filosofia, a dialética, para alcançá-lo. E é uma história do Sócrates com esse escravo grego. Sonho. Um pouco dessa história surgiu de um sonho, para quem é do mundo aí do Harry Potter. Eu sonhei com algo como uma máquina parecida com a penseira.
uma coisa muito louca, eu não lembro muito dos meus sonhos, mas isso compôs também a composição dessa história, porque quando eu pensei numa máquina que tem a função de uma penseiro, de você acessar e consultar suas memórias, combinando com esses aspectos do que eu estou trazendo aqui, e o conceito de memória que eu não vou trazer hoje, eu comecei a me empolgar para escrever essa história. Então, também vem do sonho a construção dessa história. Por que é importante? Porque é interessante saber que nem tudo vem dessa estudo filosófico e tal, também vem do lúdico. É importante a literatura vir do lúdico, uma vontade, uma emoção, uma ideia abstrata que você consegue colocar no papel. Então, eu também faço questão de colocar aqui que um pouco da composição dessa história vem do sonho. Bem, agora, Argos Panoptes, também vindo das, das lendas gregas, a Argos Panoptes é uma história grega sobre um gigante de 100 olhos, alguns lugares falam de 1000 olhos, que era considerado o vigilante perfeito. Ele dormia, quando dormia, ele descansava 50 horas, outros 50 horas ficava acordado. Então, ele sempre estava vigiando, sempre de olho para o que fosse importante. E Zeus, sempre aprontando muito, né? Ele se apaixonou por uma sacerdotisa de Hera, Io, só que Hera, como esposa dele, cobrava lealdade tanto de Zeus quanto a sacerdotisa. Mas Zeus, ainda assim, manteve relações com Io, e quando Hera desconfiou, ele transformou, né, Io em um novilho, eu até anotei aqui, uma novilha branca, né? Escondeu Io numa forma de um novilho. E aí amarrou no templo e colocou, na verdade, desculpa, ela transformada nisso para ser escondido, desconfiava que aquele novilho era Io, era amante de Zeus, então capturou, amarrou no templo e colocou árvores para nós para vigiar. Então, o vigia perfeito, né, dessa lenda, o vigia perfeito servindo a Hera, passou a vigiar a amante, porque se Zeus aparecesse, Argos contava para ela e desmascarava essa falcatrua dele. E o que aconteceu? Zeus chamou Hermes para se disfarçar de pastor e tocar uma música para Argos dormir e os 100 olhos fecharem. E quando os 100 olhos se fecharam, Hermes cortou a cabeça do gigante, matando o gigante, resgatando o Io e entregando o Io a Zeus para mantê-la, né, como sua amante. Essa lenda não tem um final feliz, mas era por homenagem, é uma curiosidade, não vai ter pavão na história, mas era em homenagem a Argos, fez do rabo do pavão os 100 olhos do gigante para homenageá-lo na Terra, né? Então, apesar dessa parte do pavão não entrar, essa história do Argos Panoptes do gigante, do, de Hera, da vigia, dessa traição toda, também é parte de uma das camadas ao longo da história que vocês vão poder observar, que é pouco vista até determinado ponto, mas aí é spoiler. E do nome do Argos Panoptes veio o panoptismo, que é um conceito filosófico sociológico popularizado por Michel Foucault a partir da estrutura arquitetônica do panóptico, de Jeremy Bentham, ou Jeremy, que descreve um sistema de vigilância contínua, visível e internalizado. Ele transforma indivíduos em sujeitos dóceis e conformados, pois a possibilidade de estarem sendo observados a qualquer momento, sem saber quando, os leva a autogerenciar seu comportamento conforme normas. O Jeremy Bentham, ele conceituou essa prisão aí da foto. Eu não lembro mais onde é essa prisão, essa ruína, mas a ideia é o seguinte: é uma prisão panóptica, inspirado no arco panóptico, seria a prisão perfeita, porque os vigias ficariam no centro e os prisioneiros no entorno. E, de acordo com as luzes e a forma que a coisa é organizada, pela silhueta dos prisioneiros, eles sempre estariam sendo observados. Ao passo que, por conta da luz e outras questões, eles nunca saberiam se o guarda estaria observando eles. Então, você acabava se auto-vigiando, porque você pode estar sendo vigiado o tempo todo, então você acaba moldando o seu comportamento. E Foucault trouxe isso para a nossa modernidade, né? Então, se o panóptico antes eram leis, eram castigos físicos, prisões e tudo mais, hoje em dia a sociedade é disciplinadora, essa vigília, esse panóptico está presente no nosso comportamento no geral, ainda mais no nosso
dia a dia, com redes sociais e tudo mais, a gente acaba moldando nosso comportamento. As pessoas acabam fazendo escolhas, fazendo viagens, consumindo coisas de acordo com o comportamento dos outros, nessa vigia social, às vezes meio velada, mas você acaba participando desse panóptico dentro da nossa cabeça. Você lê Bill Churran, Sociedade do Cansaço, você vai ver que hoje em dia a nossa vigia está dentro de nós mesmos, porque a gente quer performar, a gente quer se encaixar, a gente vai sempre buscar isso, e a gente vai estar sempre sendo vigiado por nós mesmos. Nós nos tornamos os próprios panópticos. E se você parar para pensar, qual seria a última fronteira, já que câmeras, redes sociais, prisões, leis, o outro estão nos vigiando até nós mesmos? A última camada é a nossa memória. É o único lugar ainda não acessado. Então, também foi um caminho de reflexão na escrita do livro. O último conceito, eu acho que o último conceito é da Damnatio Memoriae, que é a condenação da memória, aí o título aí, era uma prática romana de apagar traços de uma pessoa na história, especialmente inimigos do Estado, traidores, imperadores impopulares, destruindo estátuas, apagando nomes, inscrições e reescrevendo os documentos. Era uma das punições mais severas, visando o esquecimento eterno do indivíduo. Essa coisa romana, essa coisa imperial, de ser eternizado na história, né, principalmente senadores, essas figuras de poder, você ser apagado de qualquer possibilidade de ser conhecido é algo muito poderoso, porque mesmo que ele morresse, o legado da ideia, a história dele poderia ser continuado. No momento que você é condenado a desaparecer na história, isso passa a ser uma punição muito grande para essa ideia de vida deles. Tem até uma figura ilustrando aí que é apagar a carinha de alguém. Eu gosto desse conceito primeiro, porque você não sabe se funcionou, você não sabe se a punição é real, porque se realmente essa punição foi bem sucedida, as pessoas apagadas, a gente não sabe. Agora, se ela for mal sucedida, né, você conhece o conceito do condenação da memória e consegue resgatar a história dele. Mas, na verdade, a gente nunca vai saber se quem realmente foi condenado efetivamente foi condenado, né, na memória. Então, eu gostei muito desse conceito quando conheci. Esse conceito, a condenação da memória em si, é um conceito que existe na história, no livro, vocês vão encontrar ele, mas também é um conceito amplo, né, na história como um todo, esse apagamento. Se você não for lembrado, você existe. Existe aquela história que a verdadeira morte é o esquecimento. Quando a última pessoa deixar de falar de você, que você realmente não existiu. Então, o título do livro ia ser Fábrica das Memórias, não sei se conseguem ver aqui, mas eu vou depois tratar com mais cuidado. Vai ser com o caderninho de pesquisas que eu fiz para o livro, e o nome era Fábrica de Memórias. O conceito da condensação à memória já existia, mas quando cheguei na metade, para o final da história, comecei a olhar para a condenação à memória como um título mais forte, porque remete tanto conceitualmente à ideia da condenação da memória, quanto a maior punição que existe na história, que eu não vou dar spoiler. Agora, sobre a dinâmica, né? Sobre a nossa dinâmica de encontros aqui. E é bem simples. Como é que a gente vai fazer? A partir da semana que vem, a gente tem o primeiro encontro, a primeira meta. Eu vou fazer uma breve conceituação. Existem coisas que eu não contei aqui para não atrapalhar a experiência, diferentes pesquisas, diferentes linhas de ação sobre o conceito da memória, filosófico, psicológico, a neurociência. Mas, então, a cada parte ali que a gente separou, eu vou destacar algumas ideias, vou destacar alguns segredos, vou apontar construções e vou revisar a ideia para a gente continuar lendo, mas vai ser uma breve concentração, muito menor que isso aqui, não vai ser PowerPoint, aula, não, vai ser coisa bem mais simples. A gente vai comentar o trecho lido, vai ser palavra aberta, vai ser muito legal se vocês realmente participarem, para a gente, para não virar um monólogo que nem nesse momento aqui, mas para a gente discutir. E, assim, fiquem tranquilos de falar, isso aqui achei meio estranho, achei meio devagar. Para mim, de repente, alguns escritores não sejam assim, mas para mim, e muitos escritores que eu conheço, esse feedback também é importante. Então, falar o que foi maneiro, foi legal, mas também o que não ficou entendido, o que ficou meio redundante. Minha esposa, que está online aí, me mostrou que eu tinha uma certa repetição de palavras, vamos ver se vocês notam. E aí, eu, aprendendo com isso, eu posso melhorar nas próximas escritas. Esse apontamento específico que eu falei, a gente vai fazer uma palavra aberta. Eu gostaria de ouvir vocês, a participação. Aqui também, nesse primeiro encontro, se tiver algo a falar, vai ser legal. E ao final de cada parte do livro, dividido em 3 partes, a gente vai fazer um sorteiozinho. E existem 2 easter eggs aqui nessa história. Ainda, olha só eu e o diagramador sabemos, um dos
easter eggs, só nós dois, ainda ninguém notou. Então faz parte da diagramação, mas isso vai ser ao longo do livro. E existe um easter egg já no início. Já nesse início do livro existe um easter egg, algo que eu plantei aqui, que até hoje ninguém notou, mas é um conceito também que permeia a história toda. Esse ele é fechado junto com um outro ponto mais para frente do livro, mas de início ele já aparece, mas eu não vou contar, vamos ver se vocês descobrem. Pode ser que no primeiro conto eu conte vocês, ó, foi aqui, mas sozinho ele não vai dizer nada, vai exigir certa pesquisa, certa, né, vontade de entender um pouco melhor. Mas para essa apresentaçãozinha, isso, eu só vou compartilhar mais uma coisinha para a gente poder conversar rapidamente e a gente vai parar com essa exposição chata, parece pandemia, né? A aula online, uma pessoa falando, todo mundo na webcam. A gente optou por essa parte, por essa opção 2, na votação do grupo, são as nossas metas. Então, está lá no grupo, dá para consultar, mas eu estou abrindo aqui para repetir o que eu falei. As metas estão bem curtas, 39 páginas, 31 páginas, 40 páginas, tem uma meta um pouco maior ali no final, mas a gente vai estar engrenado. Mas não se furtem de continuar lendo, e à medida que a gente for se encontrando, for conversando, se achar que dá para avançar mais, eu pego e mexo nisso aí, tá bom? Novamente, o clube é para todo mundo, e eu sei que tem gente que está com dificuldade de engrenar na leitura, e eu quero ajudar nessa parte. Então, se vocês acharem que é para manter, a gente mantém, não tem problema nenhum. Eu, para falar de literatura, de escrita, de livro, eu ficaria o dia inteiro. Não tem para onde fugir. Mas, né, só reforçando aqui no nosso encontro o que a gente está combinado para a gente. Então, na primeira meta, a gente vai ler até o final do capítulo 3. Como eu falei, se você ler até o capítulo 4 é maneiro também, porque tem um gancho importante. Mas se a gente ficar até o capítulo 3 não tem problema nenhum. A gente segue daí e minha ideia é realmente a gente compartilhar essa experiência da melhor forma. Bem, foi meia horinha de palestrinha, é isso? Desculpa, desculpa isso tudo, mas a ideia eu gosto disso, de às vezes você um livro, às vezes você não precisa saber muito sobre a história, mas você saber o contexto dele, você saber o contexto histórico, por exemplo, quando você lê um russo, ele escreveu na época do Império, ele escreveu isso já na União Soviética e tal, é legal porque você começa a olhar de forma um pouco mais crítica, positivamente e negativamente, se você quiser, o que você está experienciando. Mas eu acho que eu acabei aqui. Palavra aberta aí, quem quiser comentar, discutir, perguntar, reclamar, a gente está palavra aberta. Cara, a Carol está em Paris, olha só, caraca. Bem, considerando toda essa participação aí, a gente pode ver mensagens agora só. Gente, foi mal. A gente pode finalizar, deixa eu ver se ainda está gravando. Bem, é isso. Última chance aí. Alguém tem uma pergunta sobre meta, sobre o que apresentei, alguma coisa? Senão a gente fecha aqui, porque a ideia é não tomar o tempo de ninguém, não. Afinal, é sábado, eu acho que está sol aqui. Porque até na Escócia está sol, então é sacanagem segurar as pessoas aqui. Bem, a Mariana Nakano perguntou quando o próximo encontro. Sábado que vem, mas depois a gente passa a ser de 15 em 15 dias. Patrícia, pode falar aí? Oi, pessoal, bom dia. É, eu agora que estou me inteirando mesmo com o projeto do Clube do Livro, é a minha primeira experiência. Gostei bastante da apresentação, obrigada. Adoro essa coisa de misturar história, cultura, mitologia um pouco, bem bacana mesmo. E eu queria entender se depois da leitura desse primeiro livro, tem expectativa de seguir com outros livros. Não entendi essa parte. Sim, o clube é uma promessa minha de pré-venda, então eu tive que puxar o meu livro primeiro. Mas o próximo é aquele que eu mostrei na apresentação já, que é o Metrópolis. Então a gente vai, já tem o segundo livro. Eu decidi estabelecer ele porque acho que é uma oportunidade de ler uma distopia escrita há mais de 100 anos atrás, mas que se passa no nosso presente ano. A gente vai ver qual distopia é pior, a do livro ou a nossa. Mas depois, a partir daí, eu acho legal a gente decidir junto. Acho que vai ser maneiro, entendeu? Mas nesse esquema, a gente estabelece meta. Meu compromisso é tentar dar uma pesquisada para essa experiência ser
essa coisa de ter um pouco mais de profundidade nas camadas possíveis da leitura, mas é um grupo, é um coletivo. O grupo lá, eu botei sem abrir mensagem o tempo todo, porque nem não interessa a maioria das pessoas ficar amando de notificação ali, se for o caso. Então, que respeitar essa privacidade nossa de WhatsApp, que apesar de ser no celular, acaba sendo nossa privacidade, acaba apontando e apitando na tela quando você está fazendo uma coisa, mas a ideia é de grupo. Eu resolvi estabelecer esse segundo livro por causa disso. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante. A gente vê qual distopia vai ser melhor, mas depois a gente vai decidir o livro novo. Teve um membro do grupo que não está aqui hoje, que ofereceu o livro dele, aí eu pedi para ele mandar, para dar uma olhada, ver se faz sentido, a gente vai conversar, manda sinopse. Inclusive, eu acho legal, temos escritores aqui no grupo, a gente lê o livro de outros escritores, eu acho bacana, porque a gente ficar dando dinheiro para a grande editora o tempo todo, enquanto a gente está aqui se matando para vender um livro a cada dia, um livro a cada mês, às vezes, isso fica difícil. Eu tenho o livro da Júlia, por exemplo, e é uma ficção científica que está muito interessante, eu li esse mês, a ideia é muito maneira, só a capa já é absurdo. Temos outros escritores aqui, o Daniel está escrevendo, que eu sei também, o Marcos escreve, o Otávio, Carol, tem gente lá no grupo também, então vai ser legal a gente ler, de repente reveza, um livro de alguém nosso, um livro mais consagrado, a gente faz isso aí, mas minha ideia é de ficar nesse clube até vocês desistirem. Essa é a ideia mesmo. Beleza? Deu? Foi claro? Estou com muito café na cabeça. Beleza, foi claro. Obrigada. Alguém tem mais uma coisa ou a gente pode fechar aqui? Sobre palminha. Tá beleza, gente? Tamo junto, fechou. Eu vou mandar esse slidezinho lá e Vou até encerrar a gravação aqui. Meu Deus, o que é isso? Vou encerrar essa gravaçãozinha aqui. Então, quem não assistiu, encerra aqui, mas não vai ter mais nenhuma conceituação nem nada, não. Espera aí.